Olá e boas-vindas a mais uma análise profunda das nossas fontes. A nossa missão de hoje é desconstruir um material de treinamento corporativo bem fascinante, eu diria. Com certeza. É um prazer estar aqui de novo. E esse documento, ele tem um título bem corporativo, né? 21 Projetando e Entregando o Programa de Treinamento para Desenvolvedores Cidadãos. Exato. E, a premissa central de tudo isso é explorar a mentalidade desse desenvolvedor cidadão. Como criar soluções de negócios usando uma abordagem de design thinking. Tudo isso através de um cenário. Um exercício prático que, olha, apesar de ser bem curto, ele esconde uma teia complexa de conflitos do mundo moderno do trabalho. Sim, sabe o que me chama muita atenção logo de cara? O formato do material? Isso, a formatação original do texto. Porque a fonte que a gente tem em mãos é claramente, a transcrição de um módulo de e-learning muito engessado. Muito. As instruções são dolorosamente literais, sabe? Sim, o texto diz algo como: para navegar na apresentação de slides, olhe para a parte inferior. Você verá uma contagem de slides e setas de navegação para a esquerda e para a direita. É muito específico. E aí continua, ao chegar ao último slide, localize o botão prosseguir no canto superior direito para avançar. Ler isso isoladamente soa quase robótico. Totalmente. E a ironia, a grande ironia aqui, está no contraste entre essa introdução tão rígida e o problema que o cenário apresenta depois. Porque o treinamento quer controlar tudo, né? Onde clicar, como avançar. Mas o conteúdo do cenário é justamente sobre a perda de controle corporativo. É sobre a inovação orgânica, caótica, que acontece longe da diretoria. Certo, vamos desvendar isso então. Vamos entrar no cenário em si. O documento coloca quem está lendo no papel de Chief Learning Officer, o CLO. O diretor de aprendizagem. Isso, de uma pequena empresa de biotecnologia. E aí acontece um incidente que dá a largada no exercício. O CLO descobre que vários departamentos da empresa estão usando uma nova ferramenta de relatórios. E qual é o X da questão aí? O problema é que essa ferramenta não foi construída, não foi homologada e nem é monitorada pela equipe de TI oficial. Ela surgiu das sombras. Exatamente. Foi desenvolvida por um funcionário do departamento de marketing, alguém que não é de TI, usando o que o texto chama de aplicativo sem código, o famoso no-code. E o que é fascinante aqui é a dinâmica de poder. São aquelas plataformas onde você monta softwares arrastando blocos visuais sem digitar código. Mas o ponto crucial é, a ferramenta vazou do marketing. Verdade. Ela se espalhou por outros departamentos. O que prova de forma irrefutável que a TI tradicional estava falhando. Eles não estavam atendendo a uma demanda real por dados. É o caso clássico da TI invisível, né? A Shadow IT acontecendo na prática. A gente ouve muito esse termo, mas como a gente pode traduzir isso para quem está ouvindo agora de um jeito mais palpável? Olha, a Shadow IT, de forma bem direta, é qualquer software ou aplicativo usado no trabalho sem a aprovação ou conhecimento da TI. Tipo quando o pessoal cria grupo no WhatsApp para mandar planilha de cliente porque o sistema da empresa é lento. Perfeito, é exatamente isso. No nosso cenário, o funcionário de marketing precisava de relatórios. Em vez de abrir um chamado na TI e esperar, 6 meses numa fila interminável, ele foi lá e resolveu a própria dor, imediatamente. Ele contornou a burocracia porque a burocracia era o obstáculo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a gente tem que olhar pela perspectiva do protagonista, o CLO, a situação para ele é um caos absoluto. Sim, ele foi pego totalmente de surpresa. O texto especifica que ele só conhece esse termo de desenvolvedor cidadão por causa de uns artigos que ele leu na internet. O conhecimento técnico dele é quase nulo. Ele confessa no texto que quer entender como funcionários não técnicos estão construindo aplicativos. E essa escolha do personagem CLO é o que torna o exercício tão rico.
Por que você acha isso? Porque a bomba não cai no colo do diretor de tecnologia, o CIO, cai no colo do diretor de aprendizagem. Isso muda a natureza da crise. Deixa de ser só um problema de servidor e passa a ser um desafio de cultura e desenvolvimento humano. Nossa, muito bem observado. É tipo descobrir que a segurança do cofre do banco está vazando porque os próprios caixas estão construindo cofres debaixo das mesas porque o principal é ruim de usar. Exato. O problema do CLO não é instalar um firewall, é educar as pessoas. Ele percebe que os funcionários estão se capacitando sozinhos, nas sombras. O melhor treinamento da empresa aconteceu sem o diretor de aprendizagem saber. Exatamente. O treinamento mais prático e adotado por todos foi totalmente invisível para ele. Agora eu vou precisar atuar como advogada do diabo, porque o texto foca muito nas preocupações do CLO e eu dou total razão para o pânico dele. Ele tem muito medo de que os aplicativos sejam inseguros, né? Sim, incapazes de lidar com as necessidades críticas, e a gente não pode esquecer de um detalhe importantíssimo. É uma empresa de biotecnologia. Ah, sim. Se conectarmos isso a um contexto maior, a tensão fica óbvia. Que um app amador numa empresa de biotecnologia é uma receita pronta para o desastre. De jeito nenhum. O contexto de biotecnologia não está ali por acaso. A gente está falando de dados incrivelmente sensíveis. Propriedade intelectual. Sim, milhões de dólares em patentes, fórmulas de medicamentos novos, dados genéticos de pacientes. Imagina o risco. E tudo isso vigiado por agências de saúde com regras super rígidas. Imagina só, essa ferramenta de marketing já está sendo usada por vários departamentos. Imagina se ela começa a puxar dados do laboratório para cruzar com métrica de publicidade. Numa plataforma no-code que, muito provavelmente, não tem criptografia homologada. É assustador. O resultado pode ser um vazamento de dados de pacientes. Ou o roubo de uma patente por hackers que achem uma falha nesse app amador. Para uma pequena empresa, as multas e a perda de confiança seriam o fim do negócio. Então, o medo do CLO não é só chatice corporativa. É o desespero de alguém tentando manter a empresa viva. É um embate estrutural perfeito que o e-learning montou. De um lado, o funcionário de marketing não é um sabotador. Ele é proativo. Achou uma forma de otimizar o tempo de todo mundo. E do outro, o CLO não é um líder repressor que odeia a inovação. Ele é um guardião que sabe que a inovação sem regras pode abrir falhas letais. É a clássica rota de colisão. Eficiência tática batendo de frente com risco estratégico. E a forma como a empresa lida com essa colisão é o teste do cenário. Isso levanta uma questão importante, que é o clímax do documento. O CLO decide entrevistar o funcionário de marketing. E o texto termina com uma pergunta super aberta para o leitor, sobre o que você conversará. Antes da gente pensar em como o CLO deveria conduzir isso, a gente precisa voltar para o título do documento. Ele fala sobre usar o design thinking. Verdade. É um termo muito comum nas empresas hoje, mas a gente precisa definir o que ele significa nas trincheiras desse cenário. Como você definiria? Em essência, o design thinking é colocar a necessidade humana no centro do processo de resolver um problema, antes de pensar na tecnologia. Tem umas etapas básicas. Começa com a empatia, né? Isso. Mergulhar na dor de quem tem o problema. Depois, definir claramente o problema, a ideação de soluções, a criação de um protótipo rápido e, finalmente, testar na vida real. O mais louco é que o funcionário de marketing aplicou exatamente isso, só que sem querer. Totalmente. Ele teve empatia pela própria equipe que odiava os relatórios antigos, teve a ideia do app no code, fez um protótipo, testou e distribuiu para a galera. E a virada de chave do treinamento é sugerir que agora é o diretor de aprendizagem que tem que usar design thinking. Ele precisa usar isso para desenhar como vai ser a entrevista. Porque não pode ser um interrogatório. Se o CLO entra na sala apontando o dedo, perguntando por que o funcionário violou os protocolos de segurança, O estrago cultural é instantâneo. a mensagem vai ser: se você tentar resolver um problema sozinho, você é punido. E aí todo mundo volta a cruzar os braços e aceitar processos ruins. A inovação morre de medo. Mas, por outro lado, se ele só der os parabéns pela criatividade e ignorar a segurança, ele está dizendo que as regras não importam. Está validando a Shadow IT. E é aí que o primeiro pilar do design thinking, a empatia, muda o jogo nessa conversa. Como ele deveria começar a reunião, então? Ele deveria investigar o processo que falhou,
e não atacar o aplicativo pirata. Ele poderia perguntar qual era o problema diário que te forçou a criar essa ferramenta, onde a TI oficial estava falhando com você. Nossa, isso é excelente. Muda o foco, valida a intenção do funcionário e coloca o alvo no gargalo do sistema, não na pessoa. Exato. E a segunda fase da conversa seria explorar a mecânica do aprendizado. O CLO precisa entender o ecossistema informal. Como a plataforma foi descoberta, quanto tempo ele levou para aprender. E principalmente como ele treinou as outras pessoas a usarem também. Isso dá para o diretor um raio-x de como o conhecimento anda pela empresa sem depender da chefia. Mas a conversa precisa chegar na parte difícil. As necessidades críticas e a segurança dos dados. Pois é, como ele traz o cara para a realidade do risco sem destruir aquele engajamento todo do início? Ele precisa focar na escala do negócio. O CLO pode dizer, olha, a sua solução é tão boa que saiu do marketing e agora precisa de uma infraestrutura de verdade para suportar a empresa inteira. Entendi. Ele eleva a moral da pessoa antes de dar o choque de realidade. Sim, aí ele joga a pergunta como a gente garante que esse app não vai ser invadido, considerando nossos dados de biotecnologia. O que acontece com a empresa se essa sua plataforma sair do ar do nada? O objetivo não é arrancar o brinquedo da mão dele, é fazer ele entender que o impacto agora é global e exige responsabilidade de adulto. Perfeito. O próximo passo, lógico, seria conectar esse funcionário com os engenheiros de TI para colocar as camadas de segurança. E isso transforma um desenvolvedor cidadão que agia escondido num parceiro estratégico da empresa. O que nos leva de volta ao título do material, desenhando e entregando o programa de treinamento. Porque essa reunião não é o fim da história. É só a pesquisa de campo do CLO. O exercício não é sobre domar um único aplicativo. Não mesmo. Se o marketing fez isso hoje, amanhã é o pessoal de vendas. O CLO tem que usar essa reunião para estruturar um programa corporativo que abrace a empresa inteira. Baseado nisso, como você acha que seria esse treinamento na prática? Bom, o erro comum seria fazer um cursinho ensinando a usar a ferramenta No-Code XYZ. Isso não faz sentido porque a tecnologia muda toda hora. O cerne do programa tem que ser ensinar governança, ética de dados e o básico de arquitetura para quem é leigo. O desafio do CLO é construir um sandbox. Uma caixa de areia. Isso, um ambiente controlado e seguro, onde o pessoal pode experimentar e criar as coisas com dados reais, mas sem correr o risco de derrubar o servidor ou vazar a pesquisa da biotecnologia para a internet. É exatamente. A TI homologaria umas ferramentas no-code já com as barreiras de segurança configuradas. E aí o currículo do CLO ensinaria o funcionário a identificar o que é um dado sensível, como pedir acesso de forma segura e até onde vai essa caixa de areia. E deixar muito claro quando o projeto fica complexo demais e precisa ser entregue para os engenheiros de software de verdade. É uma mudança de postura brutal para a liderança. Antes, eles agiam como uma represa, tentando barrar a água da inovação improvisada, achando que só a TI podia criar tecnologia. E o cenário mostra que eles precisam construir moinhos para aproveitar essa água toda, que é uma força incontrolável. A descentralização da criação de ferramentas é totalmente irreversível hoje. O documento captura muito bem o momento em que a empresa acorda para isso. E a genialidade pedagógica desse material de treinamento é revelar que o Design Thinking não é só a matéria que vai ser ensinada, é a ferramenta de trabalho do próprio diretor de aprendizagem. Ele mesmo tem que prototipar e testar a infraestrutura de educação da empresa. Redesenhando o modelo para acompanhar esses funcionários, adotando tecnologias novas todos os dias. E essa nova infraestrutura acaba apaziguando aquela tensão principal. As soluções rápidas das pontas da empresa finalmente se integram com a segurança exigida pelo núcleo administrativo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Qual é o grande resumo para o nosso CLO? Olha, a grande lição é que a força de trabalho armada com ferramentas no-code é imparável. Tentar proibir isso é dar tiro no pé, porque só vai sufocar a competitividade da empresa. O desafio da liderança não é mais impedir, é treinar essa base para que eles construam de um jeito responsável. O gargalo nas empresas não é mais saber escrever código do zero. O gargalo é a capacidade de absorver as soluções que surgem informalmente e colocar isso numa estrutura segura. E, honestamente, olhando para essa tendência, me vem uma provocação enorme na cabeça para o futuro. Manda. O que você acha que vem por aí?
Se o no-code continuar se misturando com a inteligência artificial, criando ferramentas cada vez mais intuitivas, Onde você pede um painel complexo em linguagem natural e o sistema faz sozinho. isso. Se a gente chegar no ponto onde qualquer pessoa de vendas, marketing ou RH consegue montar a arquitetura de um sistema inteiro em uma tarde, o que acontece com o departamento de TI? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Será que o papel da TI vai deixar de ser o de criador de soluções e passar a ser estritamente uma força policial de conformidade e segurança? Ficar só cuidando da infraestrutura e auditoria dos dados. Exato. E se o departamento de tecnologia for reduzido a só cuidar das cercas de segurança, quem é que realmente vai ditar o ritmo da inovação e da disrupção nas empresas no futuro? Uau! É um questionamento que inverte completamente o eixo de valor das corporações. Para quem está acompanhando a nossa análise, vale muito a pena pensar nisso. Muda totalmente a dinâmica. Se a TI vira só o controle de qualidade, o poder de ditar o rumo do negócio vai direto para as mãos de quem está na linha de frente com o cliente, o que reforça mais ainda a urgência de treinamentos como esse do CLO. Sem dúvida. Faz a gente olhar com outros olhos para aquele colega que resolveu automatizar a planilha gigantesca por pura raiva da lentidão do sistema. Com certeza. Bom, esperamos que essa investigação detalhada das entrelinhas desse material tenha sido tão reveladora para quem nos ouve quanto foi para a gente desconstruir todos esses conflitos que ele esconde. O documento se mostrou muito mais do que só um guia de onde clicar na tela. É um diagnóstico incrível das mudanças de poder na era digital. Perfeitamente dito. Continuem questionando o status quo da empresa de vocês, observando como a tecnologia se move aí pelos corredores e nos vemos na nossa próxima análise profunda. Até lá!